A paz do Senhor Jesus para todos nós, irmãos, irmãs. Eu gostaria de falar a respeito da constituição de um Deus vivo todo-poderoso, que significa estar escrito aqui. Esse livro, certamente, é a evolução que Deus já previa para nós seres humanos. Deus já previa a nossa evolução, a qual podia você ter conhecimento com simplicidade e com mais facilidade. Quando então nós temos o livro bíblico, podemos lembrar que esse livro já foi escrito nas tábuas de Moisés. Mas ele foi evoluído para o livro bíblico. Mas certamente desde essa época que a mentira existe, como a verdade também. E hoje, irmão, nós não podemos ser idolatrados, nós não podemos ser enganados, nós não podemos ser iludidos. Nós temos que acreditar no que está escrito. Quando nós pesquisamos a verdade nesse lindo livro, nesse sagrado livro, nós achamos a verdade. Nós achamos que nós mesmo o templo do Espírito Santo e não essas idolatrias. Existe igreja, existe líder que traga esse assunto para você acreditar que Jesus habita numa idolatria dessa para dar sinais. Quais sinais que uma idolatria dessa pode dar a você? Mas isso vem através de líder de igreja. Isso vem através de marca de igreja. Mas eu direi uma coisa. Se você vive através de líder de igreja, se você vive através de doutrina de igreja, você não vive de acordo com a verdade que está escrita aqui. Aí é que está o problema. Porque tem igreja que traga isso e não traga a verdade que está aqui. Eu direi a verdade. Agora eu lhe direi a verdade. Por quê? Porque eu sou aonde Jesus deixou escrito aqui. Qualquer que seja um de nós, Jesus deixou escrito aqui. Ides e pregais o evangelho a toda a nação. Ele deixou escrito isso. E você pode acreditar e ser o pregador do evangelho a toda a nação, ser o mensageiro do evangelho a toda a nação. E quem poderia impedir o poder de Deus? Quem poderia dizer que eu estou mentindo? Porque se eu dizer que o mentiroso é quem traga essa idolatria, manda ele me castigar. Ele não tem poder de me castigar. Eu estou dizendo que ele é mentiroso. Aqui, quem traga uma idolatria dessa é o verdadeiro mentiroso, distorcendo da verdade aqui. Ó, irmão, eu quero dizer o seguinte. A verdade está escrita. Devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, no livro de João nós vemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus morreu no propósito de pagar os nossos pecados, no propósito de ressuscitar, no propósito de nós acreditar e viver essa verdade que eu estou falando. Olha, podemos, depois da verdade, ter coragem de formar exército para combater Satanás na igreja que traga essa conduta satânica, na igreja que traga a ganância, na igreja que traga a mentira, na igreja que não quer falar a verdade. Por quê? Líder de igreja é tudo ladrão. É tudo ladrão. Por que é tudo ladrão? Porque ninguém quer concordar com a verdade. A verdade está escrita como é verdade. Jesus disse, e é verdade. Onde tiver 2 ou 3 falando a respeito do nome dele, ele estará no meio. Ele está entre nós. Aqui eu estou em 2, falando a verdade. Mas se tivesse 3, estava conferindo. Jesus quer que nós se tornemos um voluntário ao ponto de ajudar o mais necessitado. Vê se eles ensinam isso. Vê se eles ensinam dizendo assim, se você tiver 10 casas, doa 9, que é um grande testemunho que Jesus disse isso para o jovem rico. Lembra? Aqui está escrito, ó, Jesus disse isso para o jovem rico, venda tudo que tenha e dá os pobres, porque você vai ter o tesouro. E hoje, a ilusão é diferente.